Oi, gente. Aula 3 sobre Brasil República, fase constitucional. Bom, então a Constituição de 1891, a gente viu que ela, em relação ao Império, se a gente for comparar ela com o Império, ela houve uma maior participação política das pessoas. Durante o Império, a participação política era de 5% mais ou menos. Nessa primeira fase da República, vai passar de 5, olha só que salto, para 17%, né? Então dobrou, né? Mas ainda era uma parte da população muito pequena, né? Mas foi um avanço, se a gente for analisar por esse sentido. Agora deu um OBO, deu um problema. Por quê? A Constituição dizia que é parecida com o nosso modelo atual, né? Os deputados vão votar as leis e o presidente precisa assinar. E se o presidente quiser criar uma lei, os deputados precisam assinar, certo? Só que a grande parte dos deputados pertencia àquela elite paulista, cafeicultora que eu falei para vocês nas aulas anteriores. E esses caras, e os interesses desse grupo não atendiam, às vezes entrava em contradição com os interesses do Marechal Deodoro, entende? Então surgiu um conflito aí entre o Marechal Deodoro, né, e o Legislativo. E o Marechal Deodoro, militarzão, não tinha experiência de república no Brasil, o que ele fez? Mandou fechar o Congresso, simplesmente. Ele mandou fechar e falou: quem manda aqui sou eu. Só que é uma república, mano. Na república, se for democrática, existem os três poderes justamente para um poder regular o outro, e não existe um poder maior que o outro, né? Então ele caiu numa impopularidade muito grande, certo? O que levou, inclusive, à chamada Primeira Revolta da Armada. Inclusive porque setores do próprio exército, das Forças Armadas, ficaram contra esse posicionamento do Marechal Deodoro, porque na Constituição está escrito o seguinte: a lei é para todos, você não pode fechar o Congresso, entende? Então isso fez com que essa revolta da Armada, olha só o que aconteceu. O almirante, deixa eu ver o nome dele aqui, Almirante Custódio de Mello, revoltado, né, porque havia um tratamento bem desumano com os... Nossa, tá passando um carro de som aqui agora. Ei, Laia. Havia um tratamento desumano com os marinheiros, né? E devido a esse autoritarismo do Marechal Deodoro, não pegou bem entre os próprios militares, né? Então esse almirante Custódio de Mello vai pegar a armada dele lá, a embarcação de guerra, e vir apontar para o Rio de Janeiro e falar assim: ó, Marechal Deodoro, você não é mais presidente não, você está fazendo coisas ilegais. Então se você não deixar o seu cargo, vai bombardear o Rio de Janeiro, entende? E forçou a renúncia dele. Ele acaba renunciando, né? E acaba assim o governo do Marechal Deodoro em 1891. Essa primeira é aquele bacana. Essa Constituição aí, a primeira Constituição durou de fevereiro a novembro de 1891. Né? Então a gente vê a fase inicial da República Brasileira foi bastante conturbada, tá? Com vários conflitos, porque as elites regionais não se entendiam. O Brasil é um país gigantesco, né? Falando sério, é um país gigantesco que existem várias elites regionais com seus interesses. Então, a princípio, partindo desses princípios, o modelo liberal seria o mais adequado de república mesmo, né? Porque cada estado vai administrar os seus negócios do jeito que acho que tem que administrar, né? Sem muita interferência do poder central. O problema é que quem eles colocaram para presidente era um militar que achava que tinha que mandar em tudo, né? E a gente está sentindo na pele hoje o resultado de uma situação dessa, né?
um militar que acha que manda em tudo, mas não manda nada. Ele depende das instituições, né? Lembra do Rousseau? Rousseau, aquele pensador francês, que ele vai dizer assim, ó, é, a soberania do Estado está na vontade geral do povo, né? O que manda é a maioria, precisa da democracia, né? Ah, tá, houve eleições gerais, o cara foi tudo bem, ele venceu as eleições, mas já foi há um ano e pouco. Ou nós estamos em outra conjuntura, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.